E aí, galera, chegamos aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. E nesta aula eu quero discutir com vocês juros simples, tá? O regime de capitalização chamado juros simples, tá bom? Não esquece, eu comentei no finalzinho da outra aula que nós temos dois regimes, tá? O regime de juros simples e o regime de juros compostos, tá bom? No que diz respeito a esses dois regimes, tá? A gente tem uma diferençazinha entre eles. Hoje eu vou discutir com vocês, nesse momento eu vou discutir com vocês juros simples, tá bom? Tá, Ronebson, e no que diz respeito a esse regime de capitalização, a esse regime de atualização do capital, chamado juros simples, como é que a coisa funciona? Bom, quando eu falo de juros simples, a primeira coisa que vocês devem entender é que a taxa de juros, ela incide exclusivamente sobre o capital inicial. Entenda, a taxa de juros não vai incidir em cima do montante acumulado, ela incide exclusivamente sobre o capital inicial, sobre o valor inicialmente investido, tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, se eu investir R$1.000 e eu estou devendo um mês, aumentou por causa dos juros, beleza. Mas no próximo mês, quando eu for aplicar novamente a taxa de juros, ela vai incidir sobre os R$1.000 iniciais, tá certo? No regime de juros simples, a taxa de juros ela incide exclusivamente sobre o capital inicial. E com base nisso, eu vou dizer o seguinte a vocês. Eu vou dizer que a parcela mensal de juros ela é constante. Porque imagine o seguinte, eu peguei R$1.000 emprestado e a taxa de juros é de 3%. Ora, 3% de 1.000 dá 30. Então, todo mês vai aumentar R$30. Porque todo mês eu vou ter R$30 de juros. A parcela mensal de juros ela é constante, tá certo? Beleza? Além disso, a capitalização ela é linear. Eu vou mostrar a vocês que no regime de juros simples, o montante ele evolui de acordo com a função do primeiro grau, tá certo? De acordo com uma reta. Por isso que a gente diz que a capitalização é linear. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Maravilha? Então, olha só, galera, vamos tentar entender isso melhor numa situação problema, tá? Elma tomou um empréstimo de R$12.000. No regime de juros simples, há uma taxa de 3% ao mês. Admitindo que nada será pago por determinado período, vamos esboçar a evolução da dívida de Elma ao longo dos primeiros meses. Eu vou ampliar essa tela aqui, tá certo? Para que vocês possam pausar o vídeo e ler com muita cautela, tá bom? Ela tomou um empréstimo de R$12.000, tá aqui, tá, pessoal? R$12.000 de empréstimo, tá? Há uma taxa de 3% ao mês no regime de juros simples, tá certo? Bom, eu quero entender como é que a dívida de Elma evolui ao longo do tempo, tá certo, pessoal? Como é que a dívida dela evolui ao longo do tempo nessas condições. Então, vamos lá. Pessoal, empréstimo de R$12.000, 3% ao mês, a taxa de juros no regime de juros simples. Lembra que eu falei que todo mês a taxa de juros ela incide exclusivamente no capital inicial? Por favor, se você não lembra, eu vou voltar aqui para essa imagem aqui da tela para que fique muito claro. Dê um print, por favor, nessa tela, dê um print nela, eu vou até tirar esse laser daqui, dê um print nela, tá certo? E fixe bem essa ideia, tá bom? Maravilha, então volta comigo aqui, tá? Olha só, eu falei a vocês que o capital inicial é R$12.000, a taxa de juros é de 3%, e todo mês, como o regime é de juros simples, essa taxa incide exclusivamente sobre esse valor, sobre os R$12.000, sobre o capital inicial, beleza? Sendo assim, a parcela mensal de juros, parcela P mensal de juros, vai ser 3%, 3% é 3 por 100, 3% de quanto, Ronaebson? 3% de 12.000, correto? Ora, galera, para a gente ganhar tempo aqui, ó, corta 0 com 0 aqui, né? Ó, 3 vezes 120 vai dar 3 vezes 120 dá 360, ou seja, todo mês a minha parcela de juros vai ser de R$360. A parcela ela é fixa, a parcela ela é constante no regime de juros simples. Todo mês aumenta a mesma coisa. Se todo mês aumenta a mesma coisa, isso lembra muito o quê? Progressão aritmética. Não esquece disso, tá bom, pessoal? Muito bem, muito bem. Eu vou colocar aqui as informações aqui no quadro, tá? Ó, inicialmente, qual era o meu montante? O meu montante era o capital inicial, era R$12.000, a minha dívida, tá certo? R$12.000.
Aí, um mês depois, ora, todo mês não aumenta 3%, só que não é 3% de 12 mil, então todo mês aumenta 360. Um mês depois vai aumentar 360, ou seja, o montante vai ser 12.360. Repara que a cada mês, ó, eu aumento 360, que isso fique muito claro. Aqui é o tempo, aqui é o montante, tá? Beleza. Ronepson, outro mês depois. Então, na hora que passar outro mês, eu vou ter mais 360, ou seja, eu vou ter 12.720. Tá? Por quê? Porque vai aumentar 360 e esse 360 é a parcela mensal de juros. Ronepson, e outro mês depois, no caso, 3 meses depois, aumenta 360 novamente. 12.720 mais 360 dá 13.080, tá? Então, a cada mês que se passa, eu aumento 360. Poxa, galera, acréscimos iguais dados a x, proporcionando acréscimos iguais em y, essa função é a função do primeiro grau, tá certo? Todo mês eu aumento, sempre a mesma coisa. Essa progressão é uma progressão aritmética. Olha só, juros simples tendo a ver com muitos outros conteúdos que a gente já estudou, tá certo? Que a gente já aprendeu aí. Maravilha, Ronepson. 4 meses depois, é só colocar mais 360. Beleza? Tranquilo? Ah, sendo assim, se eu pensar de maneira genérica, o montante ao final de T meses vai ser, tudo começa com quem? Com o capital inicial, que é de 12 mil. Tudo bem? Só que a cada mês eu não acrescentei 360, então mais 360 vezes a quantidade de meses, 360T, tá certo? Então este é o montante ao final de T meses, tá certo? Beleza? No regime de juros simples, olha a função qual é? Y igual a AX mais B, função do primeiro grau. Pegou a ideia? Tranquilo? Maravilha? Muito bem. Eu trouxe essa informação já organizadazinha para vocês, tá? Olha aí na tela, por favor, vou ampliar, tá? Vou ampliar, massa. Tá aí na tabelinha, bem bonitinho, né? Vocês percebem com muita clareza, ó. À medida que o tempo vai passando, o montante vai evoluindo, sempre aumentando 360, tá certo? E na hora que eu pego essas informações e ploto aqui no plano cartesiano e ploto aqui no gráfico, eu percebo ó, que a imagem de zero, o momento inicial era 12 mil. Um mês depois, 12.360. 2 meses depois, 12.720. E por aí vai. Perceba que o gráfico que modela o regime de juros simples é uma reta. O gráfico que modela o regime de juros simples é uma reta. Tá claro isso para vocês? Tudo certo, pessoal? Maravilha? Excelente, excelente, excelente. Que bênção, né? Que coisa bacana, que coisa retada, né, pessoal? É muito tranquilo trabalhar juros simples, tá? Ok, sem problema, sem problema. Eu vou generalizar isso para vocês, porque afinal de contas a gente aprendeu o modelo ali bem bonitinho, mas eu quero generalizar, tá certo? C é o quê? É o capital inicial. E é a minha taxa de juro, tá? Como é que eu faço para calcular os juros gerados? Eu vou ampliar aqui a tela, tá? Vou ampliar. Como é que eu faço para calcular os juros gerados? Lembra que para calcular os juros gerados a cada período, ou seja, aquilo que eu chamei de parcela de juros, parcela mensal de juros, é só você pegar a taxa e multiplicar pelo capital inicial. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Para calcular a parcela mensal de juros, a parcela a cada período, eu peguei a taxa, o I, e multipliquei pelo capital inicial. Porque no regime de juros simples, essa taxa incide exclusivamente sobre o capital inicial, ok? Voltando aqui, voltando. Olha só. Qual é o meu total de juros gerados? É só eu pegar a parcela e multiplicar pelo número de períodos que se passaram. No caso, eu pego a parcela e multiplico pelo número de meses que se passaram. Fez sentido isso? No caso, normalmente a gente trabalha em meses, né? Poderia ser ao dia, poderia ser ao ano, enfim, ao semestre, ok? Tranquilo? Então, por exemplo, vou voltar para o quadro, tá? Vou voltar para o quadro, olha só. 3 meses depois, o que é que eu fiz? Eu peguei o capital, para saber o total de juros gerados. É só eu pegar a parcela, que era 360, e multiplicar por quanto? Por 3. Então, o total de juros gerados vai ser 3 vezes 360, que dá 1.080. Realmente, ó, 12 mil para 13.080 dá 1.080 de juros. Tudo bem para vocês? Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, ok, Ronepson. Tá aqui, juros gerados, tá? Vem comigo aqui para essa imagem, ok?
Tá aqui os juros gerados, tá certo? Tá aqui. Tá? C vezes I vezes T. A parcela mensal de juros vezes o tempo. Vou ampliar mais uma vez, tá? Vou ampliar. Tá? Vou ampliar. Ok? Juros gerados a cada período, C vezes I. Os juros totais é C vezes I vezes T. O famoso CIT, né? Mas não quero que ninguém decore fórmula, não. Ronepsi, como é que eu calculo o montante? Poxa, galera, o montante é só somar o capital inicial mais os juros. Ou seja, o montante é só somar o capital inicial mais o CIT, né? C vezes I vezes T. Se você colocar o T em evidência, olha só o que é que sobra. Tá? E essa função é exatamente uma função do primeiro grau, né? O professor tem que decorar essa expressão aqui, tem que decorar essa fórmula? Não, não precisa, né, pessoal? Não precisa. Eu acabei de mostrar para vocês esse modelo bem bacana, olha para cá. Eu acabei de mostrar para vocês um modelo bem bacana para você pensar isso, tá bom? Calcula a parcela de juros e multiplica pelo tempo. Soma com o capital inicial, isso é o montante. Quer uma fórmula? Tudo bem. O que é a fórmula? Capital inicial, tá? Mais os juros a cada período vezes o número de períodos que se passaram. Então, olha só a fórmula. O montante ao final de T períodos vai ser o capital inicial mais os juros a cada período. Como é que eu calculo? C vezes I vezes o total de períodos, vezes o tempo. Tudo bem para vocês? Maravilha? Excelente, excelente. Tá aí, pessoal. É isso que a gente tem de teoria para juros simples, tá certo? Nada de extraordinário, nada complexo, tudo muito tranquilo. Beleza, tranquilo. Olha só para cá, eu trouxe para vocês, ó, agora de maneira genérica, o gráfico que estabelece o regime de juros simples, que é exatamente o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Ok? Capital inicial, depois de um mês o montante, depois de 2 meses o montante. Repara que acréscimos iguais de períodos proporcionam acréscimos iguais aqui no montante. Beleza? Justamente porque eu disse lá no início que a parcela mensal de juros ela é fixa, ela é constante. Beleza, pessoal? Maravilha, maravilha. E claro, eu trouxe probleminhas para a gente resolver, tá certo? Bem rapidinho, bem prático. Eu não vou estar preso à fórmula mais não. Vou jogar a ideia e resolver, beleza? Vamos lá, primeiro problema. Cláudia tem uma dívida de R$9.000 que deve ser paga com juros de 8% ao mês pelo regime de juros simples. Eu deixei claro qual é o regime aqui, tá? E deve ser quitada em 3 meses. Letra A, quanto de juros será pago? Letra B, qual montante deverá ser pago? Pois bem, pessoal, R$9.000 é o valor que ela pegou emprestado. Há uma taxa de 8% ao mês no regime de juros simples, tá? E eu quero saber qual é os juros que ela vai pagar depois de 3 meses, tá certo? Porque a dívida durou 3 meses. Olha só para cá, pessoal, sem perder muito tempo, tá? Sem perder muito tempo. Primeiro, qual é a parcela mensal de juro, que eu vou chamar de P? É só você calcular 8% de quanto? Vezes quanto? De 9.000. Se é 8% de 9.000, olha só o que é que eu faço. Corta 2 zeros aqui. E 8 vezes 90 dá quanto? 8 vezes 90 dá 720. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então essa é a parcela mensal de juro. Todo mês vai aumentar R$720 de juro. Tá certo? Como ela passou 3 meses devendo e nada quitou ao longo desse período, o total de juro que ela vai pagar, na letra A, foi a pergunta da letra A, o total de juro vai ser exatamente 3 vezes, que é o tempo que se passa, vezes a parcela. Vocês estão percebendo que eu não estou usando fórmula? Nem vou usar, para ser sincero. 3 vezes 720 dá quanto? Ora, galera, 3 vezes 700 dá 2.100. 3 vezes 20 dá 60. Então, o que ela vai pagar de juro é R$2.160. Tá certo? Maravilha. Uma nota, né? Bem significativa. Tá, Ronepson, e o montante, que foi a pergunta da letra B. Qual montante deverá ser pago? Aí o montante, galera, sem estar preocupado com fórmula, é só somar o capital inicial mais os juros gerados. Tá certo? O capital inicial foi de R$9.000, que ela pegou emprestado, mais os juros gerados, que dá 2.160. Ou seja, o montante ao final desse período é exatamente de R$11.160. Beleza? Tá aí. Muito simples, né? O primeiro problema. Juros simples é muito tranquilo, tá? Não tem segredo não, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos para o segundo problema? Vamos lá, tela. Cecília tomou R$5.000 emprestado
e somente 4 meses depois quitou sua dívida, com um único pagamento de 5.720. Dado que o empréstimo foi feito no regime de juros simples, qual a taxa de juros ao mês paga por Cecília? Olha só para cá, pessoal. O capital inicial, o valor que ela pegou emprestado foi de R$5.000. Tá certo? Foi de R$5.000. Beleza? O montante a ser pago, o montante foi de R$ 5.720. Com isso dá para encontrar o juro, né? O valor total que ela paga de juro é só fazer a subtração. O valor total que ela paga de juro vai ser exatamente 5.720 menos 5.000. E quando eu subtraio, isso aqui dá quanto? R$720. Beleza? Então ela pagou R$720 de juro. Só que ela pagou isso ao longo dos 4 meses, tá? Foram esses 4 meses de empréstimo? Como ela pagou isso ao longo dos 4 meses, para você saber o quanto ela paga por mês, já que o regime é de juros simples e todo mês ela paga a mesma coisa, é só pegar os 720 e dividir por 4 meses. 720 dividido por 4, ó, pessoal, é só meiar 2 vezes. 720 por 2 dá 360, por 2 dá 180. Então, isso aqui dá R$180 por mês. Mais uma vez, regime de juros simples. A parcela de juros ela é constante. Então, é R$180 por mês que eu paguei de juros. Em relação a quanto? Sempre a incidência do juros simples é em relação ao capital inicial. Então, é só você pegar 180 e comparar com o capital inicial, que é de 5.000. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Corta 0 aqui, corta 0 aqui. Eu vou simplificar por 5. Sabe por que eu vou simplificar por 5? Porque já fica por 100, tá? Então, quando eu divido por 5 aqui em cima, 18 por 5, lembra da dica, dobra e volta uma casa com a vírgula. O dobro de 18 é 36, volta uma casa, 3,6. Então, isso aqui dá 3,6. E quando eu divido por 5 aqui embaixo, né? 500 dividido por 5 dá 100. Então, 3,6 sobre 100 dá 3,6%. É exatamente a taxa de juros no regime de juros simples que Cecília pagou ao longo desse período. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para o terceiro problema? Olha só. Terceiro problema diz assim. R$16.000 são aplicados a uma taxa de 2,5% ao mês no regime de juros simples. Qual o montante dessa aplicação depois de 6 dias? Olha só, galera, cuidado com esse problema porque ele realmente é mais sutil, tá certo? São R$16.000 de capital inicial a uma taxa de 2,5% de juros que eu estou aplicando, tá bem? Só que no regime de juros simples. Me diz uma coisa, depois de um mês eu pagaria quanto de juro? Ora, depois de um mês a parcela mensal, eu vou até escrever, ó, parcela mensal de juro, tá certo? De juros. Depois de um mês eu não vou pagar 2,5% dos 16.000, então vai ser 2,5% dos 16.000, tá certo? Naturalmente, galera, corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. 2,5 vezes 160 dá pra gente aplicar o dobrar meiar, não dá? O dobro de 2,5 é 5 e a metade de 160 é 80. E 5 vezes 80 dá quanto? Vai dar R$400. Depois de um mês, a minha dívida aumenta. Desculpa, dívida não, é uma aplicação, né? É uma rentabilidade. Depois de um mês, eu tenho um lucro, eu tenho uma rentabilidade de R$400. Eu tenho um ganho de R$400. Tá, mas se fosse depois de 6 dias? Normalmente, tá certo? De maneira convencional, a gente trabalha na matemática financeira o mês com 30 dias, tá certo? Um mês com 30 dias. Como eu quero 6 dias apenas, e o regime de juros simples trabalha uma capitalização que a gente chama de capitalização linear, tá certo? Quando eu me refiro a uma capitalização linear, quer dizer que cresce de acordo com a função do primeiro grau. Então, essa variação de um mês para o outro, tá certo? Ou a variação de um período para o outro, ela é proporcional ao período, ao tamanho do período. Então, olha só para cá. Eu não quero 6 dias só. 6 dias de quanto? De 30.
Então, se em 30 dias eu rendo isso aqui, em 6 dias eu vou render quanto? Ei, essa proporção você só pode fazer porque o regime é de juros simples. Se fosse de juro composto, ó, de jeito nenhum, tá certo? Então, ó pra cá. 6 sobre 30 dá 1/5. Ou seja, em 1/5 dos dias, tá certo? Do mês, em 1/5 do mês, eu vou ganhar que fração desses 400? Então é só fazer 6 sobre 30 de 400. Tá? 6 sobre 30, como eu falei, é 1/5. 1/5 de 400 dá 80. Tudo bem para vocês? Ou seja, em 6 dias eu vou ganhar R$80 nesse regime, porque eu tenho uma proporção, tá certo? Beleza, galera? Tudo certinho. Cuidado só com essa sutileza aí, tá? O que eu estou querendo dizer é que no regime de juros simples, por exemplo, se a minha taxa está ao mês, o mês não tem 30 dias, você pode pegar a taxa, dividir por 30 e ter aquela taxa ao dia. Então, 2,5 dividido por 30% vai ser exatamente a minha taxa ao dia. Tá certo? Aí era só aplicar e multiplicar por 6 também daria a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Maravilha. No caso, se fosse ao ano, 2,5% não é ao mês, eu multiplico por 12 e eu tenho exatamente a taxa ao ano. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Chegou a hora de vocês mostrarem que entenderam esse conteúdo e na próxima aula a gente vai estudar juros compostos, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.